Olá, eu sou Tatiana Turini, sou cirurgiã plástica e vou falar um pouquinho sobre a questão ao redor dos olhos, sobre a região periorbicular. É muito comum o paciente vir com queixa de flacidez na pálpebra superior e flacidez na pálpebra inferior, mas é importante a gente lembrar que a região ao redor dos olhos não compreende só a pálpebra superior e a pálpebra inferior, compreende também a região dos supercílios, a região glabelar, a região do malar e também a região lateral dos olhos. Então é importante que todo esse contexto, toda a região periorbitária seja bem avaliado para a gente ter um resultado excelente, um resultado de acordo com o que o paciente deseja. Então, das queixas, a primeira queixa mais comum é o excesso de pele da pálpebra superior. O paciente chega dizendo: doutora, eu não consigo enxergar direito de manhã, a pele já encosta nos meus cílios. Essa é a queixa mais comum. E outra queixa também é em relação à flacidez da pálpebra inferior. Que começa a ter um excesso de pele e até a flacidez ligamentar. Então, com a idade é comum que exista uma flacidez ligamentar e até uma exposição dos olhos quando os olhos se fecham. Então, os olhos, com o passar dos anos, o olho é uma máquina, ele abre e se fecha milhares de vezes por dia, ou seja, milhares de vezes durante a vida. Então, chega um momento que essa musculatura vai ficando mais flácida, vai ficando mais cansada e pode acontecer que o olho não oclua totalmente. Essa é uma queixa que também existe. Outra queixa que existe é dos olhos cansados. Da região dos olhos cansados. Isso também quer dizer que existe uma deflação tanto de músculo quanto de gordura e até da região óssea dessa região inferior, trazendo esse aspecto de olho cansado, que não é só do envelhecimento. Existem pacientes jovens que já têm esse aspecto de olhos cansados e nesses casos a gente vai fazer um preenchedor e não uma cirurgia palpebral, não é? Então, outra questão é a questão do supercílio, da sobrancelha caída. Isso pode estar relacionado tanto à parte genética, à parte hereditária, como também a uma parte, da evolução e do envelhecimento do paciente. Quando o supercílio está caído, uma das opções é a toxina botulínica, ele levanta alguns milímetros do canto lateral da sobrancelha, já dá um aspecto melhor, mas também existem algumas cirurgias que podem ser feitas para levantar o supercílio, para levantar a sobrancelha. Outra questão muito comum em relação às linhas de expressão, os famosos pés de galinha. Então, o sorriso, o ato do sorriso faz uma movimentação muscular, esse encontro dos músculos, das fibras musculares paralelas, vai trazer linhas paralelas. Uma boa opção é a toxina botulínica, mas quando você tem uma queda do supercílio junto a uma flacidez tecidual, você acaba encurtando essa lateral dos olhos e se você levanta um pouquinho o supercílio, você também automaticamente já melhora essas linhas de expressão laterais. Outro fator, um fator muito comum, é o excesso de bolsas, o excesso de bolsas de gordura na pálpebra inferior, que está ligado a algumas questões. A gordura, quando bem posicionada, quando posicionada na localização correta, ela não vai incomodar, muito pelo contrário, ela traz uma impressão até de tecido jovem, tecido bonito. O que acontece com o passar da idade, com o envelhecimento, é que essa herniação, essa saída da gordura de um lugar onde ela estava para um outro lugar, traz um aspecto de luz e sombra que não é compatível com a beleza. E aí começa esse desconforto. É importante, quando o excesso é muito grande, lógico, vai haver uma ressecção do excesso de bolsas de gordura da pálpebra inferior, mas normalmente a gente coloca ou reposiciona essa bolsa de gordura no lugar de onde ela saiu para trazer um aspecto
bonito para os olhos, para a região dos olhos, para a região da pálpebra inferior. As pálpebras inferiores, com o tempo, assim como a região lateral dos olhos, vai fazendo umas linhas por conta do músculo orbicular dos olhos e por conta também da elevação do zigomático maior e o zigomático menor. Então, essa confluência muscular de subida do terço médio da face, descida do terço superior, essa diminuição causa essas linhas de expressão, essa hipermotilidade ou essa parte dinâmica muscular vão trazer essas linhas de expressão. E para essas linhas é importante a gente fazer tanto a toxina botulínica quanto o preenchimento. Às vezes o enxerto de gordura é uma região difícil de ser tratada, essas linhas da pálpebra inferior é uma região extremamente difícil de ser tratada. Quanto mais difícil, maior a demanda de tratamentos diferentes, porque não existe um tratamento perfeito para essa região. Edemas palpebrais são muito comuns em pacientes que têm alergia, e aí vem uma coisa que a gente chama de dermatite de contato. Isso pode ser tratado de forma aguda, porque normalmente isso é de causas agudas, mas podem ser também secundária a procedimentos ou secundária a outros tipos de procedimentos, tanto cirúrgicos quanto ambulatoriais. É preciso investigar exatamente o que está acontecendo e a causa desse edema para assim a gente ter um melhor tratamento possível. Então isso é um pouco do que a gente pode falar da região periorbitária. Existem inúmeros tratamentos, não só tratamentos invasivos, como também tratamentos não invasivos. É preciso uma ampla avaliação e um bom contato do médico-paciente para chegar num ponto comum e assim ter o melhor resultado possível. Até mais, até o próximo vídeo.